Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Marcos Cavalcante do canal do YouTube Ateus Ativistas do Brasil, por ter me recebido no canal dele. Eu gostaria de pedir que quem acompanha o meu trabalho sobre ateísmo, que vá lá, vou deixar na descrição do vídeo a live para vocês e o bate-papo, e que vocês vão lá, façam os comentários, deixem um like, compartilhem, para dar uma moral para o trabalho dele e para o trabalho também que eu fiz com ele nessa parceria dessa live. Eu queria agradecer a todas as pessoas que fizeram contato, que ajudaram a gente a fazer esse processo. Eu queria dar um pouco mais de atenção a algo que eu falei na live. Como era uma live, era um bate-papo, era uma coisa assim meio espontânea, ficou um pouco difícil às vezes de falar um pouco mais abertamente, porque o objetivo era esse, o objetivo era fazer um bate-papo, fazer uma conversa, e esse era o objetivo, né? Então eu queria falar para vocês um pouco sobre o conceito de esse tweet, né, que foi feito, né, pelo esse professor aqui no X. Eu não consegui, eu já tentei contato com ele, não consegui, porque assim, essa é uma coisa interessante da gente prestar atenção, né? Você encontra a conta dele no X, eu vou deixar para vocês a descrição, o link para a descrição dele no X, para vocês poderem saber um pouco mais sobre o que aconteceu. Mas eu queria chamar a atenção para isso, porque como eu comentei lá na live, eu gostaria de ressaltar, o brasileiro tem uma habilidade de jogar poeira debaixo do tapete, né? Que é uma habilidade meio do brasileiro, né? O Brasil ele tem uma dificuldade de conversar sobre assuntos polêmicos de forma aberta e de forma tranquila. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente, o que acontece muitas vezes é que a gente acaba falando, né, de assuntos polêmicos, mas a gente não consegue falar abertamente, né? O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de Vidas Negras Importam, né? Que foi um movimento que foi iniciado nos Estados Unidos, mas esse movimento ele só ganhou força no Brasil com a morte de George Green, né? De George Floyd, né? E é bizarro que é necessária a morte de um americano, que a gente não deseja isso a ninguém, mas para que o Brasil acordasse. Na mesma forma, esse movimento do terraplanismo, essa suposição, essa imposição do tentativa de impor o criacionismo, né? Quem acompanha as discussões nos Estados Unidos, né? Eu tenho acompanhado muito essas discussões, especialmente por podcasts. Você vê que eles realmente levam a sério essa questão. E é uma coisa triste, né? Como diz Sam Harris, né? Um dos 4 cavaleiros do ateísmo moderno. Sam Harris falava que os cristãos americanos estão envergonhando os Estados Unidos, né? E eu concordo plenamente. E o pior de tudo é que os americanos influenciam o mundo inteiro, né? Inclusive o Brasil, né? O Brasil é uma cópia. Eu falo isso com todo respeito, com toda vergonha, talvez por ser brasileiro, né? Que o Brasil é uma cópia mal feita dos americanos, especialmente no que tange ao cristianismo. É incrível que todas as pautas americanas que você encontra no cristianismo, elas vêm para o Brasil, né? A questão do casamento homoafetivo, a questão do banheiro unissex, a questão do aborto. A questão do aborto vem de um documentário americano da década de 70, né? Um documentário que é largamente conhecido por ser mal feito e obscuro, né? E a questão do criacionismo nos Estados Unidos já é uma coisa que já foi parar em corte, né? O treco foi parar na corte americana. Eu vou ver se eu deixo para vocês a descrição de uma foto que está no nosso canal do Facebook, do jornal, né, no qual a corte americana teve que decidir em corte que desenho inteligente não é teoria científica e não deve ser ensinada nas escolas, né? E, 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 e é difícil a gente pensar nesse caso desse rapaz aqui, desse professor, que isso foi parar na delegacia. Uma coisa que é científica, né? Fico pensando como que o delegado, que mal consegue lidar, os policiais que mal conseguem lidar com questões bem mais simples, vão conseguir ser uma espécie de delegado de teoria da evolução, né? Teve alguns casos recentes também bizarros de que uma professora foi demitida por falar de fake news nas escolas, né? É ridículo isso, que foi demitido por falar de fake news. Eu tive uma experiência parecida, por isso que eu decidi continuar o vídeo, falar um pouco mais, porque acho importante que a gente fale dessas coisas publicamente, para a gente poder criar uma discussão. Quando eu publiquei meu primeiro livro, Ciência para um Cientista, esse livro que eu falei no canal do Marcos
Cavalcante é o volume 4, né? Atualmente são 4 volumes e esse volume é o volume mais recente. No volume 2, eu tentei falar do volume 2 na escola onde eu estudei. Houve bastante resistência, né? Bem mais do que eu já havia falado de outros assuntos como inteligência artificial, que não houve essa resistência. E para mim é um pouco ridículo, né? Que a gente pensa que o professor comentou que um pastor entrou na escola, então um pastor é mais bem recebido do que um cientista. Isso é triste, porque quando os pais, porque assim, a escola é um espaço para o aprendizado, né? Eu acho que não faz nenhum sentido você mandar sua criança para a escola para simplesmente ouvir o que ela já sabe. Qual é o sentido de você mandar um filho para a escola que não seja para aprender, né? Ou seja, o que nos tornou mais inteligente foram as escolas, né? Tem alguns trabalhos na área de QI, né, que mostram que o QI da população mundial aumentou porque nas escolas começaram a ensinar coisas mais abstratas, né? A abstração que aumentou o QI da humanidade. Então, quando um pai tenta influenciar na educação do filho, e ele tenta impedir que o filho aprenda sobre darwinismo, que é uma teoria crítica ao criacionismo, isso é algo fatal. A coisa mais estranha, né, que na verdade religiosos, como eu sempre brinco, crente não pensa, os religiosos não percebem, por exemplo, que esses conflitos que você está vendo hoje, eles já existiram no passado. Galileu foi preso com prisão domiciliar porque criticou movimentos, criticou o formato da Lua, criticou visões, inclusive no movimento 2 eu dou mais exemplos, mas coisas tão simples como o movimento de dois objetos, são movimentos relativos, a igreja já se meteu nisso. No caso de Darwin, quando Darwin lançou a teoria dele, a igreja implicou com o fato que Darwin conseguiu, ou pelo menos propôs uma explicação por que nós temos emoções no rosto, né? Porque o nosso rosto move quando a gente tem emoção, e eles achavam que era enviado por Deus. E todas essas questões nos colocam numa boca de sinuca, porque Paulo Freire, eu comento sobre Paulo Freire no prefácio do nosso livro, seria a Bíblia, um livro científico. Paulo Freire sempre valorizou o pensamento crítico, né? Que é a independência. Então, quando o jovem não é independente o suficiente para pensar, o jovem está meramente decorando, né? Eu fico pensando, por exemplo, os alunos aprendem várias teorias na escola que não tem nenhum valor, por exemplo, pega um país X e pega a capital de um país, né? Essa é uma informação que não muda a vida de ninguém, né? As pessoas vão aprender, acho que as pessoas sabem que a capital da França é Paris, isso porque a França é famosa, né? Então, no meio dessa infodemia que existe nas escolas, que existe na sala de aula, existem várias coisas que não são ensinadas, entre elas o pensamento crítico, né? O pensamento crítico deveria ser uma das ferramentas. Tem um pensador da área de estatística que falava o seguinte, que muito possivelmente no futuro a estatística será ensinada como se ensina a ler e escrever, porque a dificuldade do pensamento crítico vem da estatística também, né? Quando a pessoa, por exemplo, os cristãos caem muito em tendência de confirmação, eles usam muito exemplos que seriam facilmente derrubados por estatística, né? Por exemplo, quando você pega um único exemplo para representar a população, isso é um problema de estatística, né? Eu vejo, por exemplo, algumas listas que eles espalham na internet, tanto em português quanto em inglês, eles espalham essa lista com o nome de cientistas que eram cristãos. Aí eles argumentam que o cristianismo que inventou a ciência, é o cristianismo que é dono da ciência. Só que essas listas, elas falham, por quê? Porque eles deveriam procurar o lado oposto. Eles não vão achar cientistas ateus no passado. Eles deveriam se perguntar por que esses cientistas não existiram, não por quê. Então, quando você pega uma amostra enviesada, você ignora totalmente. Isso chama viés do vencedor, né? O viés do vencedor, ou do sobrevivente, é quando você observa somente quem sobreviveu e tira conclusão naquilo, esquecendo o porquê os outros não sobreviveram, né? Qual foi o motivo por trás? Então, o pensamento estatístico e o pensamento crítico são duas ferramentas que deveriam estar nas escolas, mas infelizmente não está. E é um pouco triste que você vê pais, né? Eu até vejo eu acho que seria até legal fazer estudos científicos, é mesmo, entrevistar esses pais, entender por quê e como e onde que estão tirando essas informações, né? Pode ser das redes sociais, pode ser das igrejas, né? É difícil a gente fazer uma acusação sem a gente saber de onde que está vindo isso e por quê. A parte mais interessante é que o cristianismo nem sempre se opôs à ideia de que a Terra é antiga, né? No nosso livro seria a Bíblia um livro científico, lá eu falo de alguns exemplos de cristãos que defenderam, né, que não defendiam, na verdade, que negaram a ideia de que a Terra é jovem, de acordo com a igreja, né, de acordo com a Bíblia. Só que o movimento criacionista é recente.
Uma coisa mais interessante é isso, que a gente pensa, às vezes o movimento criacionismo sempre existiu. Ele nem sempre existiu, né? O movimento criacionista, o movimento da Terra Jovem, ele surgiu quando, é, com a avançada ciência, nós estamos ficando cada vez mais seguros, quanto cada vez mais tem mais evidência de que a Terra é antiga, né? De que a Terra não existia há 6 mil anos. Né? As evidências são cada vez mais profundas e cada vez mais fortes. Com esse avanço, houve uma reação dos religiosos, né? E às vezes eu fico pensando às vezes o que acontece na cabeça desse pessoal, mas às vezes eu acho que o pessoal está mais interessado na parte financeira, porque essas organizações do criacionismo, elas são financiadas, então elas não são organizações voluntária. Então eu acho que tem um interesse econômico por trás de manter a população burra e ficar vendendo essas coisas, porque Answers in Genesis, né, ou Respostas em Gênesis, é uma organização com bastante recurso, né? No livro seria a Bíblia, um livro científico, eu dou mais exemplos, mas tem organizações que têm museus inteiros com ossos de dinossauro com datas modificadas. Então, é triste a gente ver um grupo de pessoas, né, que são os apologéticos, que são essas pessoas que vivem para desinformar a população, para manter a população numa mentira, somente porque essa mentira é confortável, né? Somente porque. Mas eu honestamente não existe essa ideia de que a religião é para os estúpidos, né? Inclusive tem debates no quais os apologéticos falam isso abertamente, que eles acham que a religião é necessária para o sujeito simples, né, para o sujeito de base, né? Eu tenho a sensação de que essa visão é totalmente errada, né? É fato que você nem sempre terá todas as pessoas inteligentes ou todas as pessoas pensando. Sempre haverá alguém que sabe mais, sempre haverá alguém que estuda mais. Mas se você comparar o conhecimento coletivo, né, do passado com o conhecimento coletivo hoje, houve uma evolução. Então, da mesma forma que uma dona de casa hoje assiste um vídeo do YouTube, aprende a cozinhar no YouTube, da mesma forma que a dona de casa aprende a balancear as contas, aprende às vezes a diferenciar fake news, né? Isso é uma habilidade que ela aprendeu, né? É uma habilidade moderna. Então, o pensamento crítico, inclusive contra o darwinismo, né? Ou seja, contra o criacionismo, usando o darwinismo, é uma teoria que a gente deveria valorizar, porque isso é o pensamento crítico, né? O livro, a Bíblia seria um livro científico, ele é um ensaio, né? Ele é um ensaio que mostra para vocês como criticar a Bíblia, mas não de forma emotiva, né? Você criticar de forma lógica, porque é muito fácil a gente cair em armadilhas emotivas que Albert Einstein negou o ateísmo, né? Geralmente o pessoal não gosta quando eu falo que Albert Einstein negou o ateísmo. Mas Albert Einstein negou o ateísmo polarizado, né? O ateísmo dogmático. Então, quando a gente nega a Bíblia simplesmente por emoção, isso pode cair na armadilha do ateísmo dogmático. Então, o meu livro tem como proposta, e dá para vocês algumas argumentações que eu usei, desenvolvi baseado no meu doutorado, baseado na minha experiência. Então, é uma abordagem mais científica da Bíblia. É uma abordagem que chega a ser até. Se você já conhece, se você já sabe que a Bíblia não é um livro científico, ou já não tem certeza disso, o livro pode ser uma excelente oportunidade para você aprender algumas argumentações que são baseadas em fatos científicos. Né? O objetivo do livro é mais divulgação científica do que realmente criticar a Bíblia. Então, eu gostaria de deixar documentado para vocês que eu já tive essa experiência. Eu tive um evento cancelado no Centro Cultural onde eu moro, em Antônio Pereira. O evento já estava divulgado e eu recebi a resposta de que tema sensível, né? Só que as pessoas nunca falavam o que era tema sensível, né? Somente disseram tema sensível. A minha apresentação tinha 3 tópicos, né? Que para mim nenhum deles é tema sensível. Era bolsonarismo, fake news e religião. Nenhum desses temas deve ser considerado sensível. Então a pessoa não quis me dizer qual que era. Quando eu confrontei a pessoa se era religião, ela negou que era religião. Mas eu tenho a sensação que eu já havia sido alertado anteriormente por um professor que conhece o pessoal do centro administrativo, que está por trás da administração, de que eles iriam negar a minha apresentação, o meu livro, se eu deixasse bem claro que era uma crítica à religião. Eu decidi deixar bem claro que era uma crítica à religião. Então é isso, pessoal. Essa continuação da discussão é somente para a gente continuar, manter a roda rodando. Novamente, eu agradeço ao Marco Cavalcante por ter me aceitado no canal dele, por a gente ter feito essa live conjunta.
A gente combinou que ele vai vir aqui no meu canal falar sobre o ativismo ateu. Eu gostaria de pedir que vocês visitem o canal dele, vou deixar o link da live na descrição. E vocês deixem um like, compartilhem, e vocês deixem lá os comentários, né? Deixem os comentários para a gente mostrar uma certa. De mostrar que o grupo dos ateus são fortes no Brasil. Um abração a todos.